Ramos Horta e Abílio Araújo encontraram-se esta tarde com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. À saída, João de Deus Pinheiro não esclareceu qual vai ser a posição portuguesa na cimeira de Maastricht. Portugal então vai exigir o embargo? Saberão aquilo que Portugal vai exigir e eu não considero conveniente estar a antecipar a divulgação daquilo que Portugal vai fazer. Os representantes da resistência timorense pedem de Portugal uma atitude de pressão na cimeira. Há uma convergência de posições entre a resistência timorense e o governo português e os diferentes órgãos de soberania no tratamento da questão de Timor. Na reunião, entregou-se uma carta de Xanana Gusmão. A Xanana Gusmão, portanto, de novo frisa a necessidade de uma convocação da reunião do Conselho de Segurança, mas este ponto foi discutido com o Sr. Ministro e estamos de acordo. O dirigente Fratilino no exterior, Abílio Araújo, pediu a António Guterres que o Partido Socialista se empenhe na sensibilização da opinião pública nacional e internacional acerca do problema de Timor. Ouvintes e telespectadores da Daunehau Iha Museum da Resistência Nacional Timorense Ninia. Iha haunia kotu kita belhare iha foto leaders husi Portugal ninia husi leader serna ta fohano infal ba ita oinsa atu belhare relação sirania ba ita povo Timor-ne oinusa. Depois de hare tia imagem sirakne ligado ba celebração consulta popular nebe foi na lais ita celebra ba 25 anos tiana. Halo ita toma hakar katu conhece dia líder Sernebema husi Portugal nia durante o período de resistência contribuição para ita Timor-ne oinsa. Honune Centro-Leste se prepara pacote especial ida ligado para contribuição husi líderes husi Portugal nia nebe ia tempo difícil ia período funo ia período luta ne sirahoto forcer ne contribuição para itinerai mak ikusmai consegue corre duni povo dane husi em okos nação invasora sirnia. Neduni, itania líder sirnebe makiha frente armada, frente clandestina, nomos frente diplomática ou frente externa. Se semak serviço direto ho líder sirakne, maita ba assiste documentação nebe Centro-Leste trasik hal investigação. Odi bele identifica duni itania direção luta sirnebe ya tempo difícil serviço hamutuk ho líder susi Portugalnia nebe ikusmai consegue mudar duni situação povo na nação Timor-Leste liu husi referendum odi povo toma bele manang vitória ba independência ninial. Os líderes das duas forças políticas que formam a Convergência Nacionalista de Timor-Leste estão contentes com o trabalho desenvolvido pelo governo português, mas estão esperançados em que a pressão junto de instâncias internacionais seja intensificada. E essa via foi de facto realçada por muitos dos participantes nestas segundas jornadas sobre Timor, que esta tarde terminaram na Universidade do Porto. Conclusões oficiais não houve, mas quase todos pareceram de acordo na necessidade de Portugal pressionar politicamente em três frentes. Bruxelas, sede da CE, Tóquio, capital do Japão, e principalmente Nova Iorque, sede da ONU. Além de Portugal dispor também de meios diplomáticos, ser membro também de blocos muito importantes, quer a nível económico, a nível político, a nível militar, é nesse sentido que nós pensamos que Portugal tem muita importância e Portugal deverá fazer mais alguma coisa junto desses blocos. Há vontade política que já vem sendo demonstrada ao longo dos últimos anos, porém pensamos que é necessário, a partir desta conferência, principalmente através dos contributos que foram dados, fazer com que haja mais criação, mais criatividade, mais ações concretas. Porque não é Portugal que poderá fazer com que a Indonésia reconheça a autodeterminação do povo Mober, é a comunidade internacional. Mas enquanto isso não acontecer, Portugal pode e deve lutar pela preservação da identidade e património timorenses. Presente nas jornadas, o último governador português no território, Lemos Pires, propôs a criação de duas estruturas para esse fim. A criação do Instituto Luso-Timorense, que seria uma instituição forçosamente não, ou não necessariamente estatal, mas talvez ajudada pelo Estado, em que uma entidade de prestígio se responsabilizasse por dinamizar, preservar, conseguir aprofundar, portanto, estas relações culturais entre os dois povos. Uma segunda sugestão, se sim um órgão governamental, com uma alta autoridade nomeada pelo Governo, e que teria por missão primária exatamente tentar recuperar e preservar
toda a documentação referente a Timor e em relação aos timorenses, fundamentalmente zelar por os promover de maneira a torná-los o mais profissionalmente úteis dentro de um quadro de utilização em Timor, uma vez que se dê autodeterminação, como julgo que é desejo do Estado português e do povo português. As notícias que chegam de Timor são alarmantes. A Fretilin diz que o ambiente é muito tenso e que os timorenses vivem um dos momentos mais difíceis de sempre. Depois do ataque à igreja de Motael, em Dili, as autoridades indonésias são acusadas de ter invadido várias outras igrejas, matando ou prendendo diversos jovens. Há mesmo informações não confirmadas de que o próprio bispo de Timor está sob prisão domiciliária. Fontes da resistência apresentam versões contraditórias, mas outras fontes garantem que Ximenes Belo está incontactável há 3 semanas. Os indonésios estarão a tentar desmontar toda a rede clandestina que se tinha preparado para receber os deputados portugueses. A Fretilin quer saber se há ou não visita, para que se organize de forma a reduzir as suas baixas. O seu representante em Lisboa, Abílio Araújo, foi hoje chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para falar de Timor. No encontro, João Deus Pinheiro terá prometido que o governo vai definir as linhas de orientação da estratégia portuguesa sobre o problema. O representante da Fretilin respondeu, apelando para uma ofensiva diplomática global. Lançamento de uma campanha internacional de sensibilização da questão de Timor, junto dos vários fóruns internacionais e apoio a iniciativas como sendo conferências e denúncias do que se passa em Timor, mas paralelamente à denúncia, como disse, trabalhar para que se encontre uma solução pela via do diálogo. Abílio Araújo diz que há uma grande frustração popular em Timor pela suspensão da visita parlamentar. Segundo ele, grande parte da resistência está agora vulnerável por causa dos seus preparativos para a visita. E é preciso impedir a sensação de que Portugal abandonou Timor. Falando durante o debate do programa do Governo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que em breve vai comunicar o que o Governo tenciona fazer em relação à questão de Timor-Leste. O Governo tudo fará para que essa ação não fique impune e tenha consequências para além das condenações políticas a que temos assistido, felizmente com alguma amplitude. Uma das pretensões da resistência é que Portugal envolva diretamente os timorenses nas conversações que eventualmente possam vir a ser retomadas no âmbito das Nações Unidas. Abílio Araújo, que interveio hoje numa conferência da Universidade de Lusíada, apontou ao telejornal as 5 condições que considera essenciais: que os Estados Unidos reconsiderem a sua posição, que a Austrália denuncie o Tratado Timor-GAP para a exploração do petróleo de Timor, que Portugal nomeie imediatamente o Alto Comissário, que as Nações Unidas conjuguem os esforços da comunidade internacional e que a Indonésia substitua a violência pelo diálogo. Só assim poderemos pôr termo à onda de violência que a partir de agora vai graçar em Timor-Leste. O que é que a resistência timorense preconiza neste momento face aos acontecimentos de terça-feira? Nós consideramos que a Indonésia fechou as portas ao diálogo, que nós sempre preconizamos como uma forma mais correta para resolver o contencioso que existe neste momento. Depois do massacre, ao povo Timor só resta lutar. Sala cheia a demonstrar que Timor não está esquecido, registrou a presença de Sousa Lara, que frisou estar ali como militante da causa timorense, e de outras personalidades ligadas a Timor. Ramos Horta e Abílio Araújo encontraram-se esta tarde com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. À saída, João de Deus Pinheiro não esclareceu qual vai ser a posição portuguesa na cimeira de Maastricht. Portugal então vai exigir o embargo? Saberão aquilo que Portugal vai exigir e eu não considero conveniente estar a antecipar a divulgação daquilo que Portugal vai fazer. Os representantes da resistência timorense pedem de Portugal uma atitude de pressão na cimeira. Há uma convergência de posições entre a resistência timorense e o governo português e os diferentes órgãos de soberania no tratamento da questão de Timor. Na reunião, entregou-se uma carta de Xanana Gusmão. A Xanana Gusmão, portanto, de novo frisa a necessidade de uma convocação da reunião do Conselho de Segurança, mas este ponto foi discutido com o Sr. Ministro e estamos de acordo de que as demais que estão sendo tomadas junto da Comunidade Europeia, junto do Conselho da Europa, Parlamento Europeu e bilateralmente com os Estados Unidos e outros, preenchem perfeitamente os nossos objetivos. O dirigente da Fretilin no exterior, Abílio Araújo, pediu a António Guterres que o Partido Socialista se empenhe na sensibilização da opinião pública nacional e internacional acerca do problema de Timor.
Viemos transmitir a nossa preocupação principal, que é obter, conseguir em Portugal o consenso para uma estratégia nacional portuguesa única, em torno da qual o Estado português e a sociedade civil portuguesa se podem mobilizar na batalha pela autodeterminação do povo timor. Em outubro de 1990, antes do massacre de Santa Cruz e quando se julgava possível a deslocação de deputados portugueses àquele território, o dirigente Afretilini no exterior apresentou um plano que defendia a negociação de Timor entre Portugal e a Indonésia. Hoje reforçou esta ideia. A sensibilização da opinião pública internacional, a pressão permanente sobre a Indonésia e encontrar uma solução para o povo timorense através do diálogo são algumas das propostas de trabalho que Abílio Araújo apresentou ao secretário-geral do PS para a elaboração de uma estratégia única que possa ser desenvolvida pelo Estado português e pela sociedade civil. Durante a reunião falou-se ainda sobre a necessidade de existir um trabalho de informação sistemático, uma emissão de rádio em português e em línguas locais para o território. Abordada foi também a situação política na Indonésia e a resolução da ONU sobre a questão de Timor-Leste. Um sorriso de satisfação invadiu de novo as várias faces da resistência timorense. Para Afretilin, a participação de timorenses nas conversações entre Portugal e Indonésia é fundamental. Mais tarde ou mais cedo, os timorenses serão chamados a participar, quer queiram os indonésios, quer não. Nesta fase, consideramos que Portugal, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Deus Pinheiro, é um bom advogado. Ou melhor, Portugal continua a ser o advogado natural dos timorenses. Mas como advogado que é, também precisa da participação da vítima. E a vítima são os timorenses. O queixoso são os timorenses. Na opinião da UDT, a Indonésia, a partir de agora, já não pode recuar porque a comunidade internacional está muito atenta. A Indonésia, ao ceder até este ponto de aceitar o diálogo com o governo português, terá que aceitar também as condições das Nações Unidas, segundo as quais, para o diálogo, é necessário estarem também envolvidas as partes interessadas, neste caso Portugal como potência administrante, Indonésia como potência militar legalmente que está a ocupar o território de Timor e os timorenses que são a parte mais interessada em todo este processo. O porta-voz de Xanana Gusmão, esse defende a participação, mesmo indireta que seja, dos timorenses nas negociações. Não tinha quaisquer ilusões quanto ao resultado do encontro entre o ministro João Deus Pinheiro e o seu homólogo indonésio Ali Alatas. Eu previa, antecipava que o encontro não iria resultar em coisa alguma, mas também acredito que isto é apenas o primeiro passo. A Indonésia vai ceder em futuro próximo, a médio prazo. Para José Ramos Horta, os timorenses não devem ceder nas questões fundamentais, mas podem flexibilizar pontos de vista visando facilitar as conversações. Na reunião em que participou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi decidida a composição da delegação parlamentar, um deputado dos Verdes, um do CDS, um do PCP, 3 ou 4 do PS e 5 ou 6 do PSD. O Presidente da Assembleia da República, após consulta da Conferência de Líderes Parlamentares, designará na terça-feira o chefe da missão que se deslocará a Timor-Leste. Foi uma visita preparada com todo o cuidado. Temos consciência de que vamos encontrar dificuldades, dado que a posição portuguesa tem sido sempre a mesma e em consonância com todos os órgãos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República e do Governo, da autodeterminação do povo de Timor-Leste e da escolha dos seus destinos. Posição que, como sabemos, não é aceita pela Indonésia. Vítor Crespo revelou que a delegação incluirá 10 jornalistas portugueses da RTP, RDP, Rádio Renascença, Agência Lusa, um jornal semanário e 3 diários e que está garantida a liberdade de movimentos. A visita tem como função, e é uma visita que como função, a liberdade, a identidade, os direitos humanos em Timor-Leste. É uma visita que vai ser acompanhada por inúmeras pessoas, designadamente a comunicação social. Tudo faremos para que não haja nenhumas perseguições aos indivíduos que aqui entrarem em contato com a delegação portuguesa. De resto, esse é um ponto que faz parte dos acordos de princípio que foi estabelecido e que foi divulgado. Não está, porém, garantido o encontro com a resistência timorense, nomeadamente o comandante Xanana Gusmão.
A delegação tem prerrogativas diplomáticas, como nos afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo a sua representação ao mais alto nível. Tem naturalmente um conjunto de prerrogativas que foram negociadas exaustivamente, quer no que diz respeito à dignidade da missão, quer à liberdade de contactos, à flexibilidade do próprio programa, na medida em que a missão parlamentar que vai é representante de um órgão de soberania portuguesa e como tal tem que ser tratada. Mas é um representante de um órgão de soberania que tem a consonância dos restantes órgãos de soberania. É, portanto, uma missão de mais elevado nível e, como tal, foi preparada essa deslocação, dentro desse contexto e desse espírito que informa a missão parlamentar. Os deputados serão designados até terça-feira na base da Assembleia saída das eleições de domingo passado. E nessa altura será igualmente divulgado o programa da visita. Antes dos deputados portugueses chegarem a Timor, o território vai ser visitado por uma pequena equipa que tratará dos problemas técnicos e logísticos. Os deputados chegarão depois. O acordo entre a Indonésia e Portugal prevê que a delegação portuguesa será constituída por 13 deputados, acompanhados por outros 13 funcionários. A delegação incluirá também 10 jornalistas portugueses. Mas essa delegação não vai só. Como acompanhantes terá 10 jornalistas indonésios e 12 jornalistas da imprensa internacional, 6 dos quais serão escolhidos por Portugal. Representantes da ONU vão também acompanhar a delegação. Os deputados portugueses poderão contactar quem quiserem e alterar o itinerário pré-estabelecido, desde que seja logisticamente possível. Os contactos poderão ser secretos e quem falar com a delegação não sofrerá represálias. Para a Fretilin, este é um bom acordo, mas há perigos. O maior perigo que eu pressagio desde já é um clima de instabilidade que a Indonésia irá criar. Os apoiantes da Indonésia, as forças militares que estão em Timor, irão dizer que, de facto, a delegação parlamentar irá a Timor, não para observar, não para fazer uma investigação, mas para constatar a presença benéfica e de desenvolvimento que a Indonésia trouxe a Timor-Leste. O único problema que continua por resolver é o da data da visita. Para além das 6 propostas existentes, a única coisa que se sabe é que ela durará 10 a 12 dias e terá que ser efetuada até novembro, antes das chuvas caírem. O timorense Abílio Araújo encontrou-se hoje com Cavaco Silva, a quem mencionou a possibilidade de se convidar já para setembro nomes como Lopes da Cruz, Mário Carrascalão, Abílio Osório e Ximenes Belo. O Primeiro-Ministro terá manifestado algumas reticências, tendo somente falado em simpatia para com essa reunião em Lisboa. Um sorriso de satisfação invadiu de novo as várias faces da resistência timorense. Para a Fretilin, a participação de timorenses nas conversações entre Portugal e Indonésia é fundamental. Mais tarde ou mais cedo, os timorenses serão chamados a participar, quer queiram os indonésios, quer não. Nesta fase, consideramos que Portugal, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro, é um bom advogado. Ou melhor, Portugal continua a ser o advogado natural dos timorenses. Mas como advogado que é, também precisa da participação da vítima. E a vítima são os timorenses. O queixoso são os timorenses. Na opinião da UDT, a Indonésia, a partir de agora, já não pode recuar porque a comunidade internacional está muito atenta. A Indonésia, ao ceder até este ponto de aceitar o diálogo com o governo português, terá que aceitar também as condições das Nações Unidas, segundo as quais, para o diálogo, é necessário estarem também envolvidas as partes interessadas, neste caso Portugal como potência administrante, Indonésia como potência militar legalmente que está a ocupar o território de Timor e os timorenses que são a parte mais interessada em todo este processo. O porta-voz de Xanana Guzmão, esse defende a participação, mesmo indireta que seja, dos timorenses nas negociações. Não tinha quaisquer ilusões quanto ao resultado do encontro entre o ministro João Deus Pinheiro e o seu homólogo indonésio Ali Alatas. Eu previa, antecipava que o encontro não iria resultar em coisa alguma, mas também acredito que isto é apenas o primeiro passo. A Indonésia vai ceder em futuro próximo, a médio prazo. Para José Ramos Horta, os timorenses não devem ceder nas questões fundamentais, mas podem flexibilizar pontos de vista visando facilitar as conversações. A UDT, União Democrática Timorense, afirma a sua disponibilidade incondicional para conversações com a Indonésia ao lado da Fretilin, mas adverte, nada poderá ser possível sem o regresso de Portugal como potência administrante. Defendemos o regresso de Portugal para Timor para preparar paulatinamente a população timorense
no sentido de conseguir as estruturas mínimas, quer económicas, sociais, políticas, para que possa depois livremente decidir do seu futuro. A Fretilin defende posição idêntica. Para Abílio Araújo, a diferença em relação ao plano do Conselho da Resistência Malber reside na questão da autonomia. A Fretilin rejeita a autonomia limitada, com Assembleia e Governador eleitos, por significar implicitamente o reconhecimento da soberania indonésia, embora a título precário, ou seja, até à realização do referendo. Para a Fretilin, Portugal deverá nomear um alto comissário. O plano constitui também novidade para o governo português. Para além da situação transitória, haveria a situação perene. Todas as bases de negociação são boas quando há boa vontade de ambas as partes. E aquilo que eu gostaria de ter era, acima de tudo, uma boa vontade da Indonésia para, através do diálogo político, resolver as questões de Timor. Tudo isto prevê a aceitação das conversações pela parte indonésia, o que até ao momento o governo de Jacarta tem rejeitado, apesar da pressão das Nações Unidas e da comunidade internacional nesse sentido. Há um ano atrás, Xanana Gusmão ainda gravava mensagens de revolta nas montanhas de Timor-Leste. Agora está em Jacarta, na prisão. Foi capturado em Dili pelos indonésios no final deste ano. O julgamento já está até marcado para o próximo janeiro na capital timorense. Em Portugal, há quem não acredite na sentença de morte para Xanana. O deputado Ângelo Correia é um deles. Tem a certeza que 93 será um ano difícil para a resistência timorense. Isto porque a Indonésia mudou de estratégia depois do massacre de Santa Cruz. A Indonésia percebeu que a pior política era a repressão. Não só no plano interno, como também no plano externo. E como estas questões de direitos humanos hoje em dia jogam-se, sobretudo na comunidade internacional, como bem diz Portugal, o problema de Timor não é um problema da Indonésia e Portugal, é um problema da Indonésia e do resto da comunidade internacional. Eles vão jogarem nesse tabuleiro. E ao jogarem nesse tabuleiro, eles vão tentar dar uma ideia daquilo que você dizia, uma política de misericórdia. E com isto aparentam, na forma, que estão numa política diferente. Na ponta leste de Timor, a resistência continua ativa, agora comandada por Maunu. Se a resistência conseguir aguentar, eu penso que a Portugal nada mais resta do que continuar com esta política, que é de dizer, enquanto a lamparina da resistência a chama da resistência estiver a brilhar nas montanhas de Timor ou na cidade de Dili, Portugal deve apoiar o desejo do povo timorense de, através de um ato referendário, dizer se quer continuar ou não integrado na Indonésia. Em Portugal, a resistência espera que o poder político se assuma como advogado natural da causa timorense e todos esperam que a Indonésia se democratize. Eu confio que as forças democráticas emergentes na Indonésia venham dar o seu grande contributo para a democratização da sociedade indonésia e, com isso, a questão de Timor será mais facilmente tratada a nível internacional. A primeira cimeira entre Durão Barroso e Elia Latas decorreu este mês nos Estados Unidos, mas resultou em nada. O próximo encontro será em abril de 93 em Roma, mas o pessimismo continua a pairar no ar. Diz Ramos Horta, o convite do presidente indonésio para encontros com timorenses no exílio é suspeito. É preciso mais informação para avaliar as intenções de Suharto. Há indicações de que poderá haver encontros, mas não há clarificação sobre com quem é que o presidente Suharto realmente deseja falar. A nossa interpretação, mas podemos estar enganados, é que não passa de uma pequena manobra, não muito subtil, não muito inteligente, antes da cimeira da APEC, para um encontro, afinal, com elementos que não fazem parte da resistência. Uma boa notícia para a resistência chegou dos Estados Unidos. O presidente Clinton vai falar de Timor a Suharto ainda este mês. Para nós é altamente positivo, porque temos a garantia de que o presidente Clinton vai levantar a questão de Timor-Leste em vários pontos. Primeiro, necessidade do diálogo no quadro das Nações Unidas, dar passos em frente sobre a desmilitarização do território, que para nós tem que ser sob verificação internacional. O presidente Clinton vai falar da questão de diálogo com os timorenses, não vai tocar na questão da autodominação, mas para nós já é importante que ele, chefe da única superpotência que neste momento existe e que é um grande aliado da Indonésia, que levante as questões. E não vai ser apenas Bill Clinton a levantar esta questão. Ramos Horta garante que também os primeiros ministros do Canadá, Austrália e Japão irão pedir contas à Indonésia sobre a situação em Timor.